Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, e agora a partir do verso de número 13. Naquele mesmo dia, dois estavam a caminho para uma cidade chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas a ele não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aqui. Irmãos, a nossa geração banalizou a Páscoa e a grande maioria dos artigos da fé cristã. O Natal, o culto, a oração, a espiritualidade, a leitura da Bíblia, o ensino da Bíblia. Porque a nossa geração tem uma marca, que é uma das marcas mais tristes que uma geração pode ter. A marca do desânimo, da frustração, da decepção existencial. Quando me perguntavam nas aulas que eu dava de teologia o que era pós-modernidade, eu dizia que pós-modernidade é a decepção, a frustração generalizada da fé na própria humanidade. Porque é isso que caracteriza a nossa época. A nossa época pode ser caracterizada por esse descrédito na humanidade, por essa desilusão com todos os projetos humanos, por essa desconfiança de tudo aquilo que nos é próprio, por esse desespero em relação a tudo aquilo que nos diz respeito. Como você sabe, você já deve ter estudado história, o grande projeto da chamada modernidade era alcançar felicidade através do desenvolvimento do ser humano. Se o ser humano utilizar o máximo das suas competências racionais, se o ser humano aproveitar todas as suas habilidades próprias, se o ser humano for capaz de crescer e amadurecer ao ponto de poder experimentar tudo aquilo que o seu potencial lhe permite, então a humanidade será feliz. Esse era o projeto da modernidade. Esse era o projeto dos filósofos humanistas. Esse era o projeto de todos quantos viveram numa época que teve como principal resultado a produção de 2 grandes guerras mundiais. Que esperar de uma humanidade que acreditou tanto em si mesma e acabou desembocando
no assassinato massivo dos seus semelhantes? O que esperar de uma humanidade que acreditou em seu próprio potencial e não descobriu senão que o seu potencial nada mais é do que um potencial assassino? O que esperar de uma humanidade que fez nada mais do que destruir uma boa parte de si mesma, em nome de valores, de princípios e de ideais que não lhe povoavam a mente, mas que lhe povoavam o coração? Então a pós-modernidade não é nada mais que isso, uma grande frustração. Paul Tillich, num livrinho muito interessante chamado A Dinâmica da Fé, diz que fé é o estar possuído por aquilo que toca incondicionalmente, mas fé falsa é elevar à estatura de incondicional alguma coisa que é condicional e que não pode salvar e que não pode ajudar ninguém. Então, quando isso acontece, o resultado é o que ele chama de frustração existencial. Pós-modernidade é frustração existencial. E gente frustrada não pode fazer nada que possa ser apresentado diante dos outros com alegria e gratidão. Gente frustrada é gente que não desfruta da vida, pelo contrário, reclama dela. Gente frustrada é gente que perdeu completamente a capacidade de ter esperança. Gente frustrada é gente que já não consegue mais ver a vida e esperar de Deus algo de bom da vida. Gente frustrada é gente que está esperando a morte chegar. A pós-modernidade, se Deus não fizer uma obra nesse mundo em que vivemos, vai continuar sendo caracterizada por uma espera da morte. É a razão pela qual as pessoas vivem hoje sem nenhuma noção de eternidade. E você conversa com as pessoas na rua, no trabalho, na escola, onde quer que você conviva, e as pessoas estão comprometidas unicamente com o aqui e o agora. Querem desfrutar o aqui e agora. Comprometem às vezes o resto das suas vidas em nome de um prazer aqui e agora. Isso é pós-modernidade. Gente sem esperança, gente sem fé, gente que quando crê naquilo que não pode salvar, gente que já não tem mais a visão de Deus, que já não tem mais alegria em Deus, gente que continua precisando ser alcançada pelo amor de Cristo. Gente frustrada que precisa descobrir a grandeza do amor de Deus. O que isso tem a ver com o nosso texto, irmãos? Isso tudo tem a ver com o nosso texto porque a marca na vida desses discípulos que estão agora a caminho de Emaús é exatamente a frustração. Se você viu comigo o versículo 21 do texto que nós lemos, no versículo 21, a declaração da decepção daqueles discípulos é feita nesses termos. Nós esperávamos que fosse ele o Redentor de Israel, mas já é o terceiro dia depois de que tudo aconteceu e nada mais aconteceu. O projeto em que nós acreditamos faliu. O projeto para o qual nós nos entregamos desembocou em nada. Aquilo tudo por que nós demos as nossas vidas só se mostrou uma grande frustração. E a frustração desses homens era tão grande que quando Jesus, que eles não puderam reconhecer, porque é isso que a tristeza faz, ela cega. É isso que a frustração faz, ela cega. É isso que o desânimo faz, cega. Pessoas frustradas, desanimadas, abatidas, já não conseguem ver, já não conseguem entregar-se à verdade que se expõe diante dos olhos. Pessoas frustradas, desanimadas, abatidas, ficam como que impedidas de perceber a realidade à sua volta. E esses homens estavam exatamente assim, impedidos de o ver. E quando Jesus então se aproxima deles e eles não o reconhecem, Jesus pergunta o que é que há com eles e o texto diz que eles param entristecidos. Falar nisso de novo, falar sobre tudo isso outra vez, dizer do motivo do nosso rosto amarrado, da nossa cabeça baixa, não dá. Quando você pergunta para alguém que está sofrendo como é que você está, a pessoa já baixa a cabeça e às vezes até já chora, antes de começar a contar. Porque não é bom lembrar de coisa ruim. Ninguém gosta de ficar mastigando experiências traumáticas. E de repente chega um estranho, um desconhecido, no meio da nossa caminhada já absolutamente amarrada, cabisbaixa, e ainda quer saber o que aconteceu. Será que você é o único sujeito que, tendo passado por Jerusalém, não sabe de nada? E aí eles começam a contar o que aconteceu de Jesus, ou com Jesus, que eles esperavam fosse o Redentor de Israel. E note que eles fazem tudo isso a caminho de Emaús, uma cidade distante 60 estádios de Jerusalém, como que fugindo de Jerusalém, fugindo do cenário. Eu não sei quantas pessoas já tiveram oportunidade, por exemplo, de visitar lugares onde moraram quando eram crianças. Eu
Quando visito São Paulo, e principalmente quando a Cristiane vai comigo, eu gosto de passar em lugares que eu frequentava. Cristiane, eu não saía desse shopping, eu estudava nessa escola, minha casa era nessa rua, era essa casa aqui que eu morava, a igreja que eu frequentava era essa. Porque são cenários que me trazem boas lembranças. Mas quando você viveu péssimas experiências, os cenários trazem péssimas lembranças. E muitas pessoas acabam optando por fugir do cenário, por abandonar o cenário, por não ver mais qualquer objeto, lugar, pessoa, casa que traga aquelas lembranças outra vez. Os discípulos estavam fugindo de Jerusalém, indo embora, frustrados, decepcionados. Nós acreditamos em algo que não deu em nada. Entristecidos, chateados, amargurados. O que contar para as pessoas que vão nos receber de volta? Vocês são seguidores daquele sujeito que enganou todo mundo? Vocês são seguidores daquele homem que fez, que falou e agora deixou vocês na mão? Vocês que abandonaram tudo para segui-lo e agora estão voltando uma mão na frente e outra atrás? Como voltar com uma mão na frente e outra atrás? Voltar para Emaús não é alternativa, voltar para Emaús é resignação. Voltar para Emaús não é alegria, não é reencontro. Voltar para Emaús é fugir e encontrar um lugar para morrer. Voltar para Emaús é abandonar o cenário. Voltar para Emaús é suicídio emocional. Porque quem volta para o lugar de agora onde acha nunca devia ter saído, volta não para reconstruir, mas para simplesmente nunca mais se arriscar. E esses homens estão vivendo esse drama. Irmãos, o que tudo isso tem a ver conosco? Tudo isso tem a ver conosco porque muitos de nós podem estar vivendo exatamente hoje esse tipo de sentimentos. Muitos dos nossos queridos irmãos, amigos, familiares podem estar mergulhados nessas dores. Quantas pessoas nós não conhecemos no nosso trabalho, no lugar do nosso convívio diário, que estão afundados em frustrações, decepções, desânimo. Quantas pessoas nós não conhecemos que já não têm nenhuma esperança para viver, que já não acreditam num futuro, que já não acreditam em Deus, que já não acreditam na sua palavra, que já não acreditam em nenhuma proposta de vida de salvação que lhes seja feita. Quantos de nós já não desejaram um lugar para fugir, um lugar para se esconder, um lugar para desaparecer? A boa notícia que inundou o coração daqueles discípulos, a boa notícia que pode mudar a vida desse mundo, é que Jesus Cristo ressuscitou. A boa notícia que muda tudo nesse texto, a boa notícia que muda tudo no nosso coração, a boa notícia que muda tudo nesse mundo em que nós vivemos é: Cristo está vivo. Os projetos humanos podem fracassar, mas o projeto de Deus não falhou. Os projetos humanos podem frustrar e decepcionar, mas o projeto de Deus permanece para sempre. Nós fomos escolhidos e incluídos nesse projeto. A boa notícia é que Deus está conosco. Irmãos, isso muda tudo. A certeza da ressurreição muda tudo. Muda tudo nesse texto, muda tudo em nós, muda tudo nesse mundo em que vivemos. E o tema dessa mensagem que eu estou compartilhando com você é exatamente esse. Quais são as consequências da declaração e da fé na ressurreição de Jesus para nós hoje e para o nosso mundo hoje? E a primeira lição que nós vamos aprender com esses discípulos e com esse encontro deles com Jesus ressurreto é que dizer que Jesus está vivo significa confiar que Deus cumpre todas as suas promessas. A ressurreição de Jesus para nós, irmãos, significa Deus cumpre as suas promessas. Se você der uma olhada comigo na sua Bíblia, nos versículos 25 a 27, quando os discípulos chegam inclusive a compartilhar que é verdade que algumas mulheres dizem que o sepulcro está vazio, mas o fato é que ninguém viu nada, porque gente desanimada e frustrada não acredita nem na palavra dos outros. Não, mas eu vi algo diferente. Você disse que viu. Se você viu mesmo, eu não sei. Você diz que viu, mas se você viu mesmo é outra coisa. Pessoas desanimadas não acreditam nem naquelas que estão próximas, muito menos nas que estão mais entusiasmadas. É como se estivessem entusiasmadas por coisa nenhuma. E quando os discípulos chegam a comentar com Jesus que eles sabiam de algumas mulheres que tinham ido ao sepulcro, mas ele estava vazio e ninguém viu nada, Jesus diz assim, versículo 25: ó nécios e tardos de coração, gente lenta.
gente difícil de entender as coisas, para crer tudo o que os profetas disseram. O que Jesus estava dizendo para esses discípulos é: vocês estão assim decepcionados, frustrados, chateados, porque vocês esqueceram do que a Bíblia sempre disse. E como vocês esqueceram da palavra de Deus, vocês já não conseguem ver na realidade presente o dedo de Deus, o toque de Deus, as mãos de Deus, o cumprimento da palavra e das promessas de Deus. Meus irmãos, um dos desafios da nossa geração, recuperar a força da palavra de Deus, recuperar a força das promessas de Deus, lembrar a cada dia, para cada pessoa, em cada coração, que Deus tem promessas extraordinárias e que Deus é fiel. 1 Reis, capítulo 8, versículo 56, diz assim: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera, nenhuma só palavra falhou de todas as suas promessas feitas por intermédio de Moisés, o seu servo. Nenhuma das suas promessas falhou. O nosso Deus é um Deus fiel. O nosso Deus cumpre as suas promessas. O nosso Deus não deixa a sua palavra passar vazia. Eu estive pregando no acampamento sobre os textos do chamado de Moisés, Êxodo capítulos 3 e 4. E uma das coisas que eu estava dizendo lá no acampamento e que são uma das verdades que mais me impressionam no livro do Êxodo é exatamente a revelação da fidelidade de Deus. Porque quando Deus chama Moisés naquela experiência da sarça, o povo já está escravizado no Egito há mais de 400 anos. E 400 anos é tempo para você esquecer muita coisa, principalmente aquilo que você não viveu. 400 anos é tempo para um povo, uma linhagem, uma raça, esquecer muitas coisas. Quantas pessoas aqui sabem o nome dos seus tataravós? Quantas pessoas aqui sabem da história dos seus tataravós? Quantas pessoas aqui conhecem a sua árvore genealógica? Quantas pessoas aqui sabem no que os seus antepassados criam? O tempo vai passando e nós vamos esquecendo das coisas. 400 anos já tinham se passado e o povo escravizado no Egito já tinha aderido à cultura egípcia, à fé egípcia, à religião egípcia. Por isso que Deus tem tanto trabalho com esse mesmo povo no deserto. Não pode dar 5 minutos de distração para esse povo que eles formam um bezerro de ouro. Não pode deixar esse povo sozinho 10 minutos que eles começam a praticar idolatria. Não pode deixar esse povo esperar 10 minutos que eles começam a murmurar e ter saudade do Egito. Essa era a vida deles, irmãos. Agora, quando Deus aparece para Moisés naquela sarça, Deus diz para Moisés assim: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Quem é Abraão, Isaque e Jacó? Quem é esse Deus que se diz Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Essa é a pergunta de Moisés. Quando me perguntarem lá quem tu és, o que eu digo? Qual o teu nome? O Egito tem tantos deuses com tantos nomes. Quem és tu? O fato é, irmãos, que 400 anos depois, todo mundo já se esqueceu. O fato é que mais de 400 anos depois, ninguém mais se lembra de qualquer promessa feita a Abraão, mas Deus se lembra. O fato é que podem passar céus e terra, mas as palavras do Senhor não passarão. O fato é que mesmo que você se esqueça, Deus se lembrará da sua aliança com você. Então nós vamos celebrar que o nosso Deus é Deus fiel. E a fidelidade de Deus na vida de Jesus é demonstrada exatamente na sua ressurreição. Por quê? Porque tudo que Jesus tinha feito naufragaria se a sua morte fosse a última palavra. Tudo que Jesus fez ficaria sem sentido se a morte fosse a última palavra. Por isso que o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 15, se Cristo não ressuscitou, o que acontece com a nossa fé? É vã. Por mais belas que tenham sido as suas palavras, por mais lindos que tenham sido os milagres que protagonizou, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vazia. Por quê? Porque a vida acaba restrita a essa nossa experiência nesse mundo. Então, crer em Deus, mas saber que a nossa vida não passará de um sopro, não significa muita coisa. Dinheiro, bons médicos, uma boa vida estruturada socialmente faz a mesma coisa. Por isso que os grandes críticos da religião vão chamar a religião de ópio. Algo que alucina principalmente os pobres. Porque pobre que não tem dinheiro para comprar conforto, que não tem dinheiro para comprar saúde, que não tem dinheiro para comprar bem-estar, só pode acreditar em Deus mesmo.
Agora, essa é a visão de quem acha que a vida se restringe a essa nossa experiência aqui, mas quando Cristo levanta daquela sepultura, estão descortinadas todas as possibilidades de nós vivermos com o nosso Deus para sempre. A ressurreição de Cristo significa a morte foi tragada pela vitória. Onde está a morte, tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vitória de Cristo. A nossa vida não se resume a essa nossa experiência aqui, meus irmãos. Nossos nomes estão escritos no livro da vida de Deus. É com Ele que nós vamos viver para sempre. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios que tantas quantas forem as promessas feitas por Deus, todas elas encontram em Jesus Cristo o seu sim. Tantas quantas forem as promessas de Deus, todas encontram em Jesus Cristo o seu sim. Porque Jesus Cristo ressuscitou por você, por mim, por todos nós. Essa é a primeira consequência dessa nossa fé na ressurreição. Deus é fiel e cumpre todas as suas promessas. Segundo, dizer que Cristo está vivo significa descobrir uma experiência de fé que, mais do que uma experiência de emoções, é uma experiência de toque de Deus. Por quê? Porque se Deus não vive, se Cristo não está vivo, se Deus não existe, se a sepultura encerrou as esperanças de Cristo ser o Salvador da humanidade, então qualquer experiência de fé no mundo não passará de uma experiência emocional. Nós não nos convertemos senão a uma movimentação dos nossos sentimentos. Você está aqui não porque Deus te chamou, porque Deus não está vivo, mas porque em algum momento você ficou tão sensibilizado com a beleza do que estamos fazendo aqui que você adentrou. Mas deixa eu dizer uma boa coisa para você. Mesmo que você tenha se emocionado, mesmo que você tenha experimentado um mover dos seus sentimentos mais profundos, você não está aqui por outra razão que não porque Deus tocou você e te chamou para uma vida nova. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, tirou-me da escravidão. Não é isso que nós cantamos? Pois você não está aqui por outra razão que não pelo fato de Jesus ter tocado você. E o toque de Jesus só é possível porque Ele está vivo. Olha o que os discípulos falam. Quando Jesus é por eles reconhecido, e reconhecido no partir do pão, porque essa era uma das marcas da personalidade de Jesus, partia o pão como ninguém, celebrava o vinho como ninguém, comia com os seus discípulos como nenhum outro comia com quem quer que seja. E quando Jesus então dá graças, porque dava graças como ninguém, as escamas dos olhos daqueles homens caem, e eles lhe reconhecem, e um olha para o outro e diz assim: só podia ser. Nosso coração ardia no caminho quando nos falava das Escrituras. Meus irmãos, esse é um dos textos que me fazem desejar ter sido uma mosca para acompanhar o que aconteceu nesse caminho. Imagine o que foi ouvir dos lábios de Jesus uma exposição da Bíblia desde Moisés passando por todos os profetas. Imagine o que foi ouvir uma pregação de Jesus sobre todas as profecias da Bíblia. O caminho era mais ou menos longo, dava tempo de um bom papo. E Jesus lhes expôs todas as Escrituras. E aí quando eles reconhecem Jesus e Jesus desaparece de diante dos seus olhos, um olha para o outro e fala assim: só podia ser. Não havia outra razão para o nosso coração queimar tanto. Não eram as nossas emoções apenas. Não era a movimentação dos nossos sentimentos. Não é porque nós estávamos remoendo as mesmas coisas, o nosso coração ardia, porque era Ele. O nosso coração queimava porque as palavras vinham dele. O nosso coração ardia porque quem caminhava conosco era Ele. Meus irmãos, nosso coração arde porque Cristo está neste lugar. Porque Ele está aqui. Porque é a sua mão a nos afagar. Porque é a sua voz a nos falar ao coração. Jesus está vivo. Não são as nossas emoções que mexem conosco, mas é o sopro do seu Espírito Santo. Nós não estamos aqui porque os nossos sentimentos nos movem. Nós estamos aqui porque a soberania de Deus nos move. Nós estamos aqui porque Deus tem um propósito para a nossa vida. E mesmo quando as nossas emoções não nos moverem, Deus nos moverá pelo seu poder. É possível que um dia as minhas emoções não me movam. É possível e bem provável
que muitas vezes a mensagem não seja tocante. É possível, provável e acontece muito que o louvor nem sempre me sensibilize, mas não haverá um dia na minha vida em que o Espírito Santo não me falará, em que Deus não estenderá sobre mim as suas mãos. Calbart dizia, de Deus nós não podemos lançar mão, mas vivemos do fato de que Ele não tira a sua mão de sobre nós. Ele não tira a sua mão de sobre nós. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por qualquer outra razão que não seja. Deus tem um plano para você e trouxe você até aqui. Deus alcançou você e quer fazer milagres ainda hoje na sua vida, porque é um Deus fiel, que cumpre todas as suas promessas. Terceiro, dizermos que Cristo está vivo significa termos coragem de enfrentar as ameaças e tudo aquilo que nos assusta, pela certeza da presença de Deus. Dizermos que Jesus ressuscitou significa enchermos o nosso coração de coragem para enfrentarmos as ameaças, as lutas, as adversidades que temos pela frente e vamos enfrentá-las com a certeza da presença de Deus. Por quê? Porque quando os discípulos descobrem Jesus e compartilham um com o outro essa chama que lhes queimava o coração, o que eles fazem? O que o seu texto diz? Qual é a decisão que eles tomam? Olhe sua Bíblia. O que fazem os discípulos? Voltam para Jerusalém. Mas peraí, não era de lá que eles estavam fugindo? Não era de lá que eles estavam se ausentando? Perceba, eles acabaram de chegar, já era tarde, o dia já declinava, e eles encontram ânimo e força para voltar até Jerusalém, porque de repente descobriram que não há o que temer. O cenário não é mais um cenário de pavor, de medo, de morte, o cenário é um cenário de vida. Porque não importa o vale escuro, se Deus está comigo, esse vale é vale de vida. Não importa o tamanho da minha dor, se Deus está comigo, a minha dor é uma chance de eu entender um pouco mais o amor desse Deus. Meus irmãos, dizermos que Jesus está vivo significa dizermos: Senhor, eu sei que Tu estás comigo em cada luta que eu enfrento, porque só um Jesus vivo pode me acompanhar nas minhas adversidades. Esses discípulos já não tinham mais nenhuma razão para temer. Nenhuma razão para se apavorar, nenhuma razão para se esconder, nenhuma razão para fugir. Pelo contrário, tinham todo o incentivo do mundo para voltar e enfrentar o que fosse, o obstáculo que fosse, o desafio que fosse, até mesmo a raiva das autoridades que ainda não tinha passado. Mas se Jesus está vivo comigo, nós vamos. Se Jesus está vivo comigo, eu vou. Se Jesus está vivo comigo, não há luta que possa me destruir. E mesmo que as lutas me abalem, ao final eu terei vitória, porque Jesus está comigo. Talvez a partir de amanhã, quem sabe, são lutas que você está enfrentando já faz tempo. Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, Tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Note que diz Isaías 43, de 1 a 5. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti, povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Você vai passar pela água e pelo fogo, meu irmão, não tenha dúvida. Mas o Senhor vai passar junto com você. Você vai passar por situações difíceis e adversas, mas o Senhor vai enfrentá-las com você. Em Atos capítulo 18, a Bíblia diz que Paulo tem uma visão de noite, um sonho, alguma coisa assim. E no sonho, ou na visão, o Senhor diz para ele: não temas, Paulo, porque eu sou contigo e tenho muito povo nesta cidade. Então Paulo despertou e ficou mais 1 ano e 6 meses ali, pregando e anunciando o evangelho. Paulo estava sob risco e ameaça de morte, enfrentando perigos, resistência e oposição por pregar o evangelho. Mas um dia Cristo lhe fala ao coração e diz: Paulo, não tenha medo, porque eu sou contigo. E Paulo ganha força para ficar mais o tempo que for necessário pregando o mesmo evangelho. Eu não sei se as suas forças já estão esgotadas, não sei. É possível que muitas pessoas estejam cansadas de lutar. Mas deixa eu te dizer uma boa notícia. O Jesus que vive para sempre está com você. E Ele vai te fortalecer.
E ao final, você será vencedor em todas essas batalhas, para a glória de Jesus. E por último, eu vou terminar com uma última lição desse texto. Dizermos que Jesus está vivo significa assumirmos definitivamente o nosso compromisso e a nossa missão de pregar esse evangelho. Porque quando os discípulos chegam em Jerusalém, eles contam o que eles viveram. E não há nenhuma razão para eu acreditar que Jesus esteja vivo e guardar isso para mim. Não há nenhuma coerência em declararmos hoje pela manhã que Jesus está vivo e não fazermos desta declaração a nossa mensagem. Irmãos, quando a gente vê uma batida de carro na rua, a gente chega em casa contando como se isso fosse uma coisa muito boa. Você não sabe o que eu vi hoje, o que? Ai, um acidente. Aonde? Me conta. Aí a pessoa fica toda alvoroçada. Ah, foi lá na Colombo com morreu alguém? Não. Ah, porque acidente bom tem morte. Tragédia boa tem morte. Não aconteceu nada. Você ouve um barulho de freada, você já fica esperando a batida. Se não tem batida, uma frustração. As pessoas têm fascínio pela tragédia. O ser humano tem fascínio pela tragédia. Você fica sabendo de uma fofoca, amiga, nem te conto. Não, agora você vai contar. Experimenta falar assim pra alguém. Viu? Não, deixa quieto. Eu ia falar um negócio, mas não vou mais. Não, agora você vai ter que contar. Onde já se viu? Começou, tem que terminar. A gente gosta de uma notícia, não é? A notícia de todos os tempos fica calada no nosso coração. Por quê, irmãos? A boa notícia de todos os tempos fica guardada em nós. Por quê? Por que nós não fazemos como esses discípulos que querem contar? Contar o que viram, contar o que ouviram, contar o que testemunharam, contar o que experimentaram. Eu e você temos experiências extraordinárias de Deus na nossa vida. Conhecemos o amor do Senhor, por que calar? Spurgeon disse que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E ele tinha razão. Porque ou eu conto o que me aconteceu e a verdade na qual eu acredito, ou alguma coisa está errada com a minha fé. Se eu não compartilho com ninguém o que eu acredito, a pergunta é, eu acredito mesmo? Porque a gente só não fala daquilo que ou não nos tem importância, ou não nos é verdadeiro. E às vezes até o que não nos é verdadeiro a gente conta. Pelo prazer de falar de alguma coisa que possa chamar a atenção do outro. Nós temos uma mensagem que esse mundo precisa ouvir. Nós não podemos nos calar. Eu assisti um filme, até que me foi emprestado, chamado O Senhor das Armas. Um filme com o Nicolas Cage. Ele é um traficante de armas. E é um filme muito interessante porque fala desse mercado da guerra. Tem gente interessada em guerra. Tem gente que gosta quando uma guerra eclode, porque vai vender armamento. Por que um fabricante de cigarro quer que você fume? Porque ele vai vender cigarro. Por que uma guerra é importante para um vendedor de arma? Porque vai vender munição. Vai vender armamento, vai vender tecnologia. Quem vive disso não pode conceber um mundo seguro. Aí no final do filme ele diz, os 5 países que mais exportam armamento. China, Rússia, Inglaterra, Estados Unidos e França. Os 5 membros do Conselho de Segurança da ONU. Como é que os 5 países membros de um Conselho de Segurança são os maiores exportadores de arma no mundo? Que sentido isso faz? E aí no filme, que é um filme muito interessante, eu estou sugerindo para você assistir. É forte, mas é interessante. Tem uma hora que o sujeito diz assim, quando os bons se calam, o mal prevalece. Quando os bons abandonam o cenário, o mal toma conta do ambiente. Quando os bons se negam a fazer alguma coisa, os maus entram nas brechas. Quando os crentes se calam, o diabo faz a festa. Quando os crentes se negam a proclamar essa mensagem, os demônios deitam e rolam. Note uma das reclamações que um demônio faz para Jesus. Que temos nós contigo? Viestes atormentar-nos? Não é essa a reclamação que um demônio faz para Jesus? Viestes atormentar-nos? Estávamos tranquilos aqui. Não fomos mexer contigo, vieste mexer conosco a troco do quê? Porque toda vez que a presença de Deus se instala, toda a estratégia satânica cai por terra. Quando Deus chega numa casa, todas as amarras que o inimigo construiu ali são desfeitas. Quando o Espírito entra numa vida, tudo passa a ser novo. A solução desse mundo não está em política econômica, a solução desse mundo não está em acordos bilaterais, a solução desse mundo não está na construção de conhecimento, a solução desse mundo não está no desenvolvimento de tecnologia. Tudo isso pode até ser importante e é, mas a solução desse mundo está em que nos rendamos a Deus e reconheçamos que em nós não há bem algum,
mas o Todo-Poderoso é bom para conosco. E se nós não pregarmos essa mensagem, quem a conhecerá? Como crerão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Por isso se diz: formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Eu não posso entender que missões estejam morrendo nas igrejas. Eu não posso aceitar isso, irmãos. Nós não podemos aceitar. Não sou só eu que sou pastor, não, nem só o conselho missionário de uma igreja. Nós não podemos aceitar que a obra missionária esteja enfraquecendo. Estatística feita por uma agência missionária internacional: os cristãos contribuem com um dólar anual para missões. $1 anual. Os cristãos do mundo inteiro contribuem em média com $1 anual para missões. Nós acreditamos em quê? Nós cremos em quê? Eu gasto muito mais com isso, com refrigerante. Eu gasto mais que $1 anual com refrigerante, que só faz aumentar minha barriga. Mais nada. Nem matar a sede não mata, porque você sabe disso. Dá mais. Eu gasto muito mais do que $1 anual com qualquer bobagem. Se eu for comprar um jornal uma única vez, já dá mais que isso. Uma revista dá mais michuruca. Já custa mais do que isso. $1 anual para missões, meus irmãos, isso não faz nenhum sentido. Porque onde o evangelho não chega, o diabo deita e rola. Onde o evangelho não chega, o diabo mantém pessoas escravizadas, mas quando a luz chega, as trevas são dissipadas. As trevas não podem com a luz, aleluia. A morte não pode com a vida do Cordeiro. Então nós precisamos pregar. Então eu vou encerrar essa mensagem com uma frase de Calbart. Vamos pregar o evangelho. Vamos para onde Deus nos chama. Vamos cumprir o nosso mandato. O sucesso não é da nossa conta, é da conta de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Damos-te graças, Pai. Graças, graças e graças pelo teu cuidado para com as nossas vidas, pela tua bondade, generosidade, amor, a tua disposição em nos ensinar pela palavra. Quantas coisas lindas estão presentes na tua palavra, quanta riqueza, como o salmista disse, a tua palavra é muito mais valiosa do que o ouro, do que muito ouro fino, e é muito mais doce do que o mel que goteja dos favos. É uma palavra que orienta, que exorta, que incentiva, que corrige, que abençoa. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Te pedimos, Pai, que nos dês a coragem necessária para vivermos de acordo com o que ouvimos, para tributarmos a Ti a glória que é devida ao Teu nome e nos deixarmos moldar pelas verdades do reino e pelo poder do Teu Espírito Santo. Enche-nos do Espírito Santo, Senhor. Fala conosco. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.